Hoje eu quero fazer um desafio àquelas pessoas que insistem em dizer que o dom de línguas se refere a idiomas humanos para a pregação do Evangelho. Eu quero fazer aqui algumas perguntas e eu espero que em algum momento alguém me responda, porque até agora ninguém me respondeu sobre isso. A primeira pergunta é o seguinte: se as línguas faladas em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, eram idiomas humanos e não línguas estranhas, como grande parte dos pentecostais defendem, como eu defendo, mas Danilo, como poderiam ser línguas estranhas se o próprio texto diz que as pessoas de outras nações estavam entendendo? Isso é muito simples, eu já expliquei isso aqui no meu canal. Não eram os apóstolos, os discípulos, falando cada um no idioma de cada pessoa. A Bíblia diz que cada pessoa os ouvia no seu próprio idioma. Os ouvia no plural, ou seja, cada pessoa ali ouvia todos os 120 no seu próprio idioma. Ao passo que uma outra pessoa ouvia as mesmas pessoas no idioma delas. Então o milagre não aconteceu apenas na boca de quem falava, mas também no ouvido de quem ouvia. E se eu estou errado, a minha pergunta é: se eles estavam falando idiomas humanos, por que é que alguns dentre o povo pensaram e disseram que eles estavam embriagados? Por que é que alguém pensaria que uma pessoa que está falando em outro idioma está bêbada? Bom, um exemplo. Vamos supor, a gente está aqui, eu moro no Rio de Janeiro. Em época de carnaval, o Rio de Janeiro está cheio de turista para todos os lados. Assim como naquela época em Jerusalém, havia vários estrangeiros na cidade. Se eu estou andando aqui no Rio de Janeiro e eu topo com um grupo de estrangeiros, eles estão lá cantando em inglês, em alemão, ou francês, ou qualquer outro idioma. Embora eu não entenda o que eles estão falando, eu sei muito bem que eles estão falando outros idiomas. Eu não vou achar que eles estão bêbados por causa disso. Eu não vou achar que eles estão loucos, como Paulo disse lá em 1 Coríntios capítulo 14. Ele disse, olha, se a igreja estiver reunida falando em línguas e entrar um indouto, eles não vão pensar que vocês estão loucos? A gente tem aqui quase que o mesmo cenário, porque Corinto era uma cidade portuária, onde havia embarque e desembarque de navios o tempo inteiro. Então também era comum você ter estrangeiros em Corinto. Se você está numa cidade onde é comum ter estrangeiros, e você entra num lugar, e você vê um grupo de pessoas falando vários idiomas, você vai achar apenas que é um grupo de pessoas falando outros idiomas. Você não vai pensar que estão todos loucos. Então essa é a minha pergunta. Se eram idiomas, por que em Atos 2 pensaram que estavam bêbados? Bom, aqui na minha cidade tem alcoólatras, eu vejo bêbados passando para tudo que é lado. Até hoje eu não vi nenhum começar a falar francês, depois de tomar várias doses de caninha da roça. Eu não vi nenhum bêbado ainda virar um poliglota ao se embriagar. Aqui no meu bairro, pessoas que estão embriagadas são as pessoas que estão andando meio torta, falando meio enrolado, aí a gente diz que está bêbado. Pessoas que falam outros idiomas a gente não chama de bêbado, a gente chama de gringo. Então por que é que eles disseram que as pessoas estavam bêbadas, se eles estavam apenas falando outros idiomas? E por que é que em 1 Coríntios 14 Paulo diz que se entrasse algum indouto pensariam que estavam loucos? Agora eu vou fazer aqui mais algumas perguntas. Se o dom de línguas, a finalidade era para a pregação do Evangelho, por que é que nós não encontramos nenhum só texto da Bíblia onde alguém pregou o Evangelho em línguas? Mas Danilo, como assim nenhum só texto? E Atos 2? Onde está escrito ali que eles pregaram o Evangelho? Diz que eles magnificavam a Deus, falavam das grandezas de Deus. Ah, mas falar das grandezas de Deus não é pregar o Evangelho? Não. O Antigo Testamento, os Salmos, falam da grandeza de Deus. Isso não é pregar o Evangelho. Se eles estavam pregando o Evangelho em línguas, por que é que depois Pedro se levanta e começa a pregar o Evangelho? Por que ninguém se converteu enquanto eles estavam falando em línguas? O Evangelho não foi pregado ali em línguas. Quem pregou o Evangelho foi Pedro, e pregou no idioma dele mesmo, e todos entenderam. Então você vê que nem mesmo nesse contexto haveria necessidade de dom de línguas para a pregação do Evangelho, porque Pedro pregou no seu próprio idioma e todos entenderam. Para que precisaria de dom de línguas para isso?
Agora, fora esse texto, me mostra um outro texto na Bíblia. A gente tem pelo menos 4 momentos em Atos dos Apóstolos onde pessoas falaram em línguas. Me mostra em qual outro momento pessoas falaram em línguas e pessoas entenderam. Em 4 momentos onde pessoas falavam em línguas, apenas em um lugar você vê pessoas entendendo. Isso não poderia ser um evento isolado? E quando nós comparamos esse texto com 1 Coríntios 14, a gente vê a diferença entre o que aconteceu em Atos 2 e o que acontece em 1 Coríntios 14. Você quer ver um exemplo? Em Atos 2 eles estavam falando das grandezas de Deus, eles estavam falando sobre Deus e os homens estavam entendendo. Então eles estavam falando aos homens acerca de Deus. Em 1 Coríntios 14, verso 2, Paulo diz que quem fala em línguas não fala aos homens, mas em espírito fala com Deus. Olha que diferença. Em um lugar se falava aos homens sobre Deus. No outro texto diz que não fala aos homens, mas fala com Deus. Em um fala aos homens, no outro não fala aos homens. Em um fala sobre Deus, em outro fala com Deus. Tem uma diferença entre você falar com Deus e você falar sobre Deus. Então essa é a minha pergunta. Se dom de línguas era para pregar o evangelho não seria falar aos homens? Por que Paulo disse que quem fala em línguas não fala aos homens? Fica aí, eu espero que alguém me responda. Outra pergunta. Se o dom de línguas é falar no idioma de outra pessoa e eu mesmo não sei o que eu estou falando, por que Paulo diz que o que fala em línguas a si mesmo se edifica? Ora, se o dom de línguas é para eu pregar o evangelho para outra pessoa, então não é para eu me edificar, é para eu edificar outra pessoa. Então por que Paulo diz que quem fala em línguas a si mesmo se edifica? Outra coisa, se o dom de línguas que Paulo menciona em 1 Coríntios 14 é o mesmo tipo de manifestação que aconteceu em Atos 2, por que em 1 Coríntios 14 precisa de intérprete e em Atos 2 não precisou de intérprete? Se é a mesma manifestação. E aí? Outra pergunta. No verso 14, Paulo diz: se eu orar em língua estranha, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. Por que é que falar no outro idioma faria com que o meu espírito estivesse orando? O que significa isso? O meu espírito orar no momento que eu estou falando em línguas. Outra coisa, Paulo diz que se eu der graças em línguas, eu dou bem as graças. Por quê? Outro ponto, se falar em línguas era apenas para a pregação do evangelho, por que é que Paulo aconselha a falar em línguas na igreja desde que haja interpretação? Ora, para pregar o evangelho dentro da igreja, o evangelho não seria pregado para o mundo? Por que para a igreja? E olha, Paulo diz que se houver intérprete, vai ser para a edificação da igreja. Como assim falar em línguas e interpretar para edificar a igreja? Se é só para pregar o evangelho. Deveria não ser para a igreja, deveria ser apenas para os ímpios. Ah, Danilo, mas e se tiver ímpio dentro da igreja? Para que dom de línguas? Por que alguém ali na igreja, mesmo que fale a língua daquela pessoa, não vai lá e prega o evangelho para ela? Outra pergunta, outro desafio. Paulo diz que se não houver intérprete, a pessoa deve ficar em silêncio na igreja, mas não é calado não. É em silêncio, vírgula, falando consigo mesmo e com Deus. Ou seja, para falar baixinho. Não precisa falar alto. Só fala alto se tiver intérprete. Se não tiver intérprete, fala baixinho consigo mesmo e com Deus. Mas se é só para pregar o evangelho, qual é o proveito da pessoa continuar falando consigo mesmo e com Deus? Eu sei qual é o proveito. É a edificação pessoal. Paulo diz: o que fala em línguas a si mesmo se edifica. Mas e para quem diz que é só idioma? Qual é o proveito? Para que Paulo manda a pessoa continuar falando consigo mesmo e com Deus? Por que Paulo não manda a pessoa calar a boca completamente? Vamos lá, me expliquem. Então eu vou deixar aqui, eu poderia fazer várias outras perguntas aqui. Várias outras perguntas. Mas eu acho que só essas são suficientes, porque até hoje eu tenho feito as mesmas perguntas e não tem ninguém que me responda nenhuma delas. Sempre fogem para lá, fogem para cá e nunca respondem essas perguntas. Então, se você gostou desse vídeo, eu peço para você deixar o seu joinha.
Se você não é inscrito no canal, se inscreve agora, não sai desse vídeo sem se inscrever, não vai cair o seu dedo. Ativa o sininho, porque eu posto vídeos todos os dias, e se você não ativar o sininho, você não será avisado quando eu postar novos vídeos. O que você achou desse vídeo? Concorda comigo? Discorda? Aceita o meu desafio? Vai responder as minhas perguntas? Responde aqui nos comentários e eu garanto que eu vou responder o seu comentário, tá bom? Então, desejo a você um ótimo dia ou uma ótima noite, eu não sei que horas você está assistindo esse vídeo, e até o próximo vídeo. Deus te abençoe.